A terceira temporada de Chuck tá sendo o maior sucesso entre os fãs, tendo notas altíssimas. Eu já assisti a primeira parte e se você quer saber o que eu achei, fica nesse vídeo. Nerds de Hackensack, Ezek aqui para mais um vídeo. A segunda parte da terceira temporada de Chuck chegou aí no mês de abril. A primeira foi lançada no ano passado. Na época eu não pude fazer um vídeo sobre a análise e nem mesmo consegui assistir. Então recentemente eu fiz uma enquete aqui na nossa comunidade para decidir como sairia essa análise e tivemos a maior parte dos votos pedindo para mim fazer uma análise da parte 1 e depois da parte 2. E como a voz de povo é a voz de Deus, aqui estou eu para passar para vocês o que eu achei da primeira parte da terceira temporada de Chuck, e deixando claro que só vou falar aqui coisas referente à primeira parte. A segunda parte que já lançou, não irei dizer nada, mas é óbvio que eu já tomei alguns spoilers e não me interferiu em nada, mas vou deixar claro que só vou falar da primeira parte, então já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da primeira parte da terceira temporada de Chuck. E vou falar aqui com spoilers, pois eu já acredito que você já viu. Se ainda não viu, corre lá pra ver e depois volta aqui, beleza? E vamos começar! Bom, vamos começar do começo e já vou largar a bomba. O começo da terceira temporada é bem lento e difícil até de acompanhar. Dá pra se manter porque queremos entender o porquê, o que o Chuck tá fazendo na Casa Branca e qual é o seu real objetivo. Mas nem isso muda muito o que é o primeiro e o segundo episódio, que eu achei muito lento. As coisas estavam demorando muito para acontecer. E assim, não sei pra você, mas foi um pouco difícil de acompanhar pra mim a família do presidente. O Devon Sawa tá de volta aqui e ele é muito bom. Agora, a esposa dele e o Grant é bem difícil de lidar, na minha opinião. Eles eram para ser aquele estereótipo de família perfeita americana. A ideia era inverter isso, que pra mim não ficou tão legal, porque os personagens são bem chatos. O único que se salva pra mim é o garotinho Harry. Ele pra mim se mantém muito bem. Tá, não vou só tacar o pau aqui não, pois a coisa boa mesmo em si é o Chuck, que começa a matar a galera, e apesar das mortes aqui não serem nada criativas, são bem melhores. É um bom salto de qualidade que temos aqui. Uma outra coisa boa aqui é que o Chuck tá falando muito. Ele sempre fala bastante na série, mas aqui ele tem soltado piadas com aquele tom de humor ácido, que é muito bom. Já no primeiro episódio temos uma coisa que eles acertaram, que foi onde eles erraram na segunda temporada, que é fazer um mistério em volta dos objetivos do Chuck, pois ele começa a matar ao mesmo tempo que ele começa a contar, e isso é algo bom, que nos faz pensar ainda mais nos objetivos do Chuck. Passando para os episódios seguintes, vemos aqui os protagonistas Jake, Devon e Lex e como cada um deles está lidando com as situações que passaram na temporada anterior. O Jake continua fazendo as artes de boneco dele, o Devon se mantém com seu podcast e a Lex agora tá no TikTok. Ela tá usando o TikTok para poder encontrar a Caroline, assim como o Jake também usa o TikTok para mostrar suas esculturas. E vou dizer, acho que isso deles usarem o TikTok é muito da hora. Primeiro que eles são jovens e todo jovem usa TikTok, e a Alex tá usando ele para achar a Caroline, e isso é muito irado, porque dá uma boa utilidade para esse app, que é uma perda de tempo total na minha visão. Outra coisa que eu acho muito interessante de ver é eles abordando a relação do Jake e do Devon, que estão indo para um passo além. Eu achei isso muito maneiro deles terem feito isso de uma forma muito simples, sem forçar nada, e meio que deixa uma mensagem ali sobre, principalmente para os jovens que estão chegando a esse ponto. Pelo menos é o que pareceu pra mim. O que eu mais senti assistindo essa primeira parte da terceira temporada de Chuck é que o Don Mancini se agarrou de vez naquilo que Chuck se tornou com o passar dos anos. O absurdo. Assim, que os filmes de Chuck não se levam a sério, todo mundo sabe. Isso vem desde A Noiva do Chuck, e a série se pegou muito bem nisso desde a primeira temporada, fazendo coisas absurdas. E aqui na terceira temporada eles parecem ter chegado ao ápice, porque as piadas, os tons cômicos estão muito mais presentes em meio a todo o banho de sangue que o Chuck tá fazendo. E confesso que em alguns momentos fica bem chato, mas a maioria funciona bem, principalmente o episódio 3, que é disparado o melhor pra mim até agora. Pois aqui o absurdo é levado a sério. Temos aqui o sonho do Chuck matando o Andy, e o mistério é revelado do porquê o Chuck tá na Casa Branca, porque Damballa, o deus do voodoo que ele serve, o abandonou, porque o Chuck foi exorcizado na segunda temporada, e isso é muito bom, pois trouxe uma consequência ligada ao passado. Você pode não ter gostado do Chuck indo ao médico e tals, mas admita que como momentos cômicos isso é perfeito.
pois é aqui que o Chuck brilha acima das demais franquias do gênero. Ele consegue fazer uma mistura de terror com humor que nenhuma outra franquia do slasher consegue. E como a série mostra, o Chuck, para conseguir voltar a servir Damballa, precisa fazer um ritual, e para isso ele precisa estar num local de extrema maldade. Primeiro, ele tenta a casa de Amityville, onde temos o Chuck se questionando o que as crianças de hoje em dia consomem. Pois a Caroline não sabe nada de Amityville, e realmente casos como esse estão sendo esquecidos com o tempo, muito principalmente depois da era do TikTok. E falando na Caroline, devo dizer que eu fiquei um pouco decepcionado e ainda mais confuso sobre ela. Por quê? Primeiro que ela é deixada de escanteio de novo. Na segunda temporada ela já não aparece direito, e agora nessa primeira parte da terceira temporada ela só aparece no episódio 3, sempre só ao lado do Chuck, até o momento que ele se infiltra na Casa Branca através do cemitério, que foi um acerto meu que eu chutei lá na análise do trailer. A questão que ficou um pouco confusa pra mim aqui é se a Caroline realmente é ou não uma assassina como o Chuck, porque galera, essa garotinha presencia o Chuck matar uma galera e fica super de boa. Na certa, essa menina é uma psicopata, mas ainda tô na dúvida se ela realmente vai matar alguém ou não, porque até agora ela só ficou olhando o Chuck matar geral. Então a Caroline ficar de escanteio pra mim foi um grande erro, mas vamos ver como vai ser nessa segunda parte. Agora, falando das mortes em geral, como eu disse, não tivemos mortes criativas nessa primeira parte de Chuck. Foram mortes comuns, com o Chuck dando uma zoada em cima, coisa que já estamos acostumados. Agora, a única morte impactante foi a de ninguém. Só morreram personagens secundários e figurantes e até mesmo personagens que estavam fazendo participações especiais, como é o caso do Kenan Thompson, que fez uma participação especial ali no episódio 3, naquela cena que até apareceu no trailer, que eu acabei não comentando na minha análise. A participação do Kenan é muito da hora, assim como as outras participações que tivemos ali, embora não tenham relevância nenhuma para a história, é só uma participação especial realmente na história. E como eu disse, só morreram personagens secundários e figurantes até então, e agora que eu vou começar a reclamar. E vou começar a falar do elefante na sala, que é a morte da senhorita Fairchild, que morreu sem necessidade nenhuma. A personagem parecia interessante na primeira temporada, foi esquecida no churrasco na segunda temporada, e agora na terceira ela morre, e a morte dela não tem impacto nenhum. Ah, mas foi pro Chuck fazer o Jake, a Devon e a Alex perderem mais alguém. Beleza, isso daí eu até entendo, mas que foi muito mal feito foi. A personagem deve aparecer uns 20 minutos no total, e morreu e acabou. E já que eu tô reclamando, eu sigo dizendo sobre a família do presidente. O Devon Sawa, que faz o presidente, e o garotinho Harry, pra mim são os melhores personagens, porque a mãe, a primeira dama e o Grant são personagens chatos, não dá pra cativar com eles em nenhum momento. Pelo menos eu não consegui me conectar com esses personagens e o drama todo que eles estão vivendo ali de terem perdido um irmão mais novo, que muito provavelmente foi o Chuck que causou a morte desse garotinho, né? Nas temporadas anteriores tínhamos personagens adolescentes até que eram bons. A Nadine, por exemplo, dá de 10 nesse moleque aí. Outra coisa que não me desceu bem foi o jeito que o Jake, Devon e Lex fizeram pra entrar na Casa Branca, que foi forçado demais. Mandarem mensagem no TikTok é sério, e pronto, o garoto simplesmente caiu na pilha da Lex e conseguiu fazer eles entrar na Casa Branca. Pode ter algum sentido, mas eu não gostei. Eu achei que foi um pouco forçado demais o jeito que foi feito. Eles terem entrado através do Grant faz bastante sentido, porque Alex, querendo ou não, iria se conectar com eles ali de tudo mais. Mas ainda assim, o jeito que aconteceu foi muito forçado. E bom, falta falar de uma coisa que foi a grande promessa dessa terceira temporada: Tiffany Valentine. Antes de assistir, eu vi muita gente comentando sobre a Jennifer Tilly na terceira temporada de Chuck. E assim, pra quem viu meu review da segunda temporada de Chuck, sabe que eu disse que na segunda temporada a Tiffany tava chata pra caramba e a personagem tava muito irritante. Já que melhorou? Bom, mais ou menos, porque a Tiffany aparece pouco nessa primeira parte da terceira temporada, e o que ela aparece é bom até, principalmente o julgamento dela. Agora, ela na prisão é mais pra menos do que pra mais. Lembra que eu disse que tem alguns momentos em que o humor passa um pouco dos limites? A cena da Tiffany controlando a Nia Vardalos na prisão
é uma das que se passam pra mim. Estenderam muito a piada, e isso foi um problema na minha visão. Se ela realmente só controlasse ela ali e fizesse ela se matar durante um certo tempo, poderia funcionar. Mas como a piada foi estendida, não ficou muito legal. Meio que perderam o time da graça. E ficou um pouco chato, na minha opinião, é claro. Ficou bem chato eles terem prolongado muito essa cena, que não precisava. Fora isso, a Tiffany não comprometeu em nada nessa primeira parte, pois ela aparece muito pouco, assim como a Nika, que é uma das personagens que eu mais queria ver na terceira temporada de Chuck, mas que aparece muito pouco também. Pelo menos ela continua com aquele giro de maldade dela ao falar com a Tiffany. Outro problema são os protagonistas, o Jake, o Devon e a Alex, que tem um grande problema, é que eles não apareceram, e com isso temos de acompanhar a família do presidente e o Chuck. Como eu falei, o Chuck é muito bom, já a família do presidente nem tanto, então ficamos carentes dos nossos protagonistas nessa primeira parte, pois não temos bons momentos deles. Talvez ali no início com o Jake e o Devon, no lance deles, a Alex, que pra mim deveria ter um destaque maior devido à situação dela com a Caroline, não teve, e isso é um problema pra mim, porque os principais inimigos do Chuck não apareceram direto, mas lógico que isso aí vai mudando ao longo ali, chegando pro próximo quarto episódio, e com certeza na segunda parte eles devem ter um destaque bem maior, assim eu espero, né? Eu vou parando por aqui porque, querendo ou não dá pra tirar a conclusão total da temporada só com esses episódios. Quando a segunda parte terminar de ser lançada, eu vou vir aqui dizer o que eu achei da segunda parte, como foi pedido lá na enquete, e depois trazer um outro vídeo trazendo o veredito completo da terceira temporada de Chuck inteira. Então já deixa aqui nos comentários pra mim saber o que você achou da primeira parte, só da primeira parte. Se você já tá assistindo a segunda parte, não dá nenhum spoiler aí pra galera, por favor. Deixa o like se gostou do vídeo e se inscreve aí no canal pra mim poder sempre estar chegando cada vez a mais pessoas fãs de Chuck aqui no YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, valeu!